continuidade à série de estudos, à série de pregações sobre curas e milagres. Domingo passado, o presbítero Davi pregou aqui sobre a mulher cananeia, né? Ela estava pedindo socorro pela sua filha. E hoje nós vamos continuar pregando também sobre família. E hoje é um pai. Olha que interessante, hoje é o clamor de um pai. Quantos de nós não estamos de pé por causa do clamor do nosso pai, da nossa mãe? Filhos que têm pais piedosos, que se quebrantam, que se derramam diante do Senhor. Muitas vezes, você que é filho nem imagina o quanto seu pai e sua mãe já têm derramado lágrimas pela tua vida. E como nós falamos aqui, não falo só de pais, de pais na carne, fisicamente, mas pais espirituais, filhos espirituais que nós geralmente adotamos e intercedemos por eles. Inclusive, irmãos, o projeto Maria aos Pés da Cruz, aos sábados, né, o primeiro sábado de cada mês, é um projeto para toda a igreja estar aqui orando, homens e mulheres. Não pense que é só as Marias, né? Maria, José, João, Vicente, Paulo, Raimundo, tem lugar para todo mundo, né? Então, inclusive, esse culto é para a gente adotar filhos espirituais, clamar pela vida, pela nossa casa e pelos nossos filhos e filhas espirituais. Amém? Então, abra sua Bíblia aí, já está aberta, vamos para o capítulo 14, versículo 14 ao 21, vamos fazer essa leitura. Aqui, a cura de um jovem lunático, né? E quando chegaram à multidão, aproximou-se um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-o aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus, respondendo, disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco e até quando vos sofrerei? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa da vossa pequena fé. Porque em verdade vos digo, que se tiverem fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas essa casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Ora, achando-se eles na Galileia, disse-lhe Jesus: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Amados, essa passagem ela fala de cura, mas ela fala também, principalmente, de fé. Não há como haver cura, não há como experimentar o sobrenatural de Deus, não há como experimentar os seus milagres sem fé. E como acontece com muitos pais, né, que têm sofrido com filhos enfermos, nós temos visto, né, no dia a dia, quem trabalha, que sai todos os dias às ruas, tem visto muitos pais sofrendo com crianças, né, que não se expressam direito, que não falam, que não ouvem direito. E esses pais, muitas vezes, têm levado esses filhos para tratar em escolas especiais. Irmãos, mas nós sabemos que há enfermidade desse tipo, enfermidade que vem, é uma enfermidade comum, digamos assim. Mas nesse caso, esse jovem, além da enfermidade que ele estava também possesso. O demônio entrou na vida dele, impedia ele de falar, impedia ele de se expressar. Então imagine esse pai, a angústia dele, buscando auxílio, buscando ajuda para curá-lo.
Amados, é assim que tem acontecido. Muitos pais estão em desespero, buscando ajuda pelos seus filhos, buscando cura. Vai em um lugar, vai em outro. Mas deixa eu te falar uma coisa: o lugar que Deus tem para você ser curado é a igreja. O lugar onde Deus quer curar a tua vida, a vida do teu filho, do teu esposo, da tua esposa, nós costumamos dizer, é na igreja. Talvez muitas vezes a gente chega aqui e fala assim: eu queria ver mais o sobrenatural neste lugar. Eu consigo ver o sobrenatural sempre que eu passo o limiar dessa porta, porque eu consigo ver o quanto Deus me ama, eu consigo enxergar o quanto sou especial para Deus, eu consigo sentir o abraço do Senhor, não só quando eu passo o limiar dessa porta, mas todos os dias eu tenho experimentado esse cuidado. Essa semana eu fiz um devocional com meus filhos, e eu estava falando para eles: preste atenção naquilo que Deus já te deu, não fica olhando para aquilo que Deus ainda não fez na tua vida, porque há uma tendência em nós de ficar olhando: tá vendo, Deus não me deu isso, tem isso, B tem aquilo, C tem aquilo outro, mas eu não tenho. Deixa eu te falar uma coisa: quantas vezes você deita para dormir e o guarda de Israel está velando pelo teu sono? Quantas vezes você está lá trabalhando e o Senhor está derramando bênção para que a tua seara não falte o pão, não falte o alimento? Porque a palavra de Deus fala, amado, que inútil é acordar cedo e trabalhar, se o Senhor não estiver na tua casa. Inútil é um sentinela, é o guardar a cidade ou guardar qualquer repartição, se o Senhor não estiver guardando aquele lugar e aquela cidade. Então nós entendemos que Deus já tem feito muito por nós. E aqui nós vemos aqui que esse pai, ele foi em busca de auxílio na igreja. E o local onde esse fato aqui ocorreu foi um lugar público, né? A gente fala, mas como assim, pastor? Foi na igreja, mas eles estavam... Sim, amados, porque quando ele procurou ali os discípulos, os apóstolos é a igreja de Cristo. A igreja não é um prédio, a igreja somos nós. Aonde você está, você é a igreja de Cristo. Então, o local aqui diz que realmente nós sabemos que Jesus tinha descido de um monte. Se você ler aqui o começo do capítulo 17, você vai ver lá no início: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. Então, quando você lê aqui no verso 14, quando chegaram a multidão, aproximou-se um homem. Está dizendo o quê? Quando Jesus desceu do monte, Jesus estava no monte com Pedro, Tiago e João. Ele estava ali tendo uma experiência sobrenatural com aqueles 3 discípulos. Estava tendo uma experiência que Jesus não subiu ali para se mostrar, para se exibir, para dizer: olha como eu sou poderoso, olha como eu consigo ficar transparente diante de vocês. Não, ele subiu ali para ele manifestar, fazer uma demonstração, ser um testemunho daquilo que ele já havia falado lá atrás, para ele estar ali testemunhando da lei e dos profetas. O que os profetas e o que a lei de Deus já vinha falando, agora estava concretizado na pessoa de Jesus Cristo. Por quê, pastor? Porque aqui, se você observar nesse texto, vai dizer que estava presente ali, estava presente naquele lugar, olha o versículo 4, e Pedro, vamos para o 2, do capítulo 17, transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com eles. Então veja só, quem estava presente ali? Moisés e Elias. Ou seja, ali estava a representação da lei, que era Moisés, e a representação dos profetas. Porque quando nós falamos em profetas, irmãos, nós lembramos muito de Elias, né? Porque Elias foi levado ao céu de uma forma sobrenatural. Um redemoinho, né? Foi um redemoinho dentro de uma carruagem de fogo. Então essa história, ela é uma das histórias que mais nós conhecemos, quando ele destruiu os profetas de Baal.
Então aqui Jesus estava dizendo para os seus discípulos, ele estava confirmando uma conversa que ele teve em Lucas, capítulo 9, do 18 ao 20. Não sei se eu pedi para os meninos colocar esse texto, pedi aí, isso. Tá aqui, ó, vou ver se eu consigo ler ali. E aconteceu que, estando ele só, orando, estavam com ele os discípulos, e perguntou-lhes, dizendo: quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles, disseram: João o Batista, outros Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro, disse: o Cristo de Deus. Amém? Então aqui Jesus, por que ele levou justamente Pedro para aquele lugar? Ele levou Pedro para ali porque ele estava confirmando para aqueles 3 apóstolos ali que o testemunho dele era verdadeiro. Se ele é o Cristo, quem foi que revelou isso? Se você continuar lendo lá, não foi a carne nem o sangue, mas foi o Espírito Santo de Deus que revelou para Pedro: tu és o Cristo de Deus. E aqui ele teve essa experiência. Quando após essa experiência, amado, o que acontece? Eles saíram daquela atmosfera celestial e eles foram para um plano mais natural. É como nós, eu e você estamos aqui, é um lugar tão bom. Nós sentamos aqui, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem. Aí você recebe essa palavra, canta essa palavra, você se sente bem, fortalecido, fortalecida, e você sabe que você, quando sair daqui, você vai para um plano natural. Você vai lá para fora, onde as coisas acontecem, não acontece o sobrenatural toda hora. Você vai conviver novamente com pessoas que muitas vezes nem creem no sobrenatural. Então é por isso que nós temos que sair daqui e pedir a Deus que esse fogo que foi implantado em nós, essa chama que o Senhor aqueceu sobre o Espírito Santo, permaneça. Você percebe que a igreja começou a cantar, o povo foi se animando, se alegrando, depois estava batendo palma naturalmente, cantando naturalmente. Por que é que a gente não tem esse culto todo domingo dessa forma? Porque não é uma coisa fabricada. Não é algo que eu chego aqui e falo assim: hoje eu vou me alegrar, eu vou pular na presença de Deus. Eu posso vir com esse pensamento e devo vir. Mas você muitas vezes chega aqui murchinho, né? Murchinha, né? Com a cara olhando para o chão, olhando para os pés, olhando de lado, não quer olhar nem na cara do irmão às vezes cabisbaixo por causa das suas falhas, pecados, das suas desilusões. Mas quando você começa a ser ministrado, a pastora Miriam começou a ministrar aqui, foi queimando dentro de mim, foi ardendo aquele fogo dentro de mim, e o Espírito Santo falava assim: se ajoelha e ora. Eu falava: não, Deus, eu vou ficar de pé mesmo. E ele falava: se ajoelha e ora. E aí eu não aguentei mais, irmãos, me ajoelhei, principalmente quando começou aquele louvor, eu me rasgo por inteiro. Deus quer uma igreja que se rasgue por inteiro, irmãos. Uma igreja que se rasgue por inteiro na presença do Senhor, que você não tenha vergonha de quem está olhando, não tenha medo. E é isso que aquele pai fez. Ele foi ali rasgar a sua alma naquele lugar. Jesus, quando desceu do monte, tinha uma multidão curiosa ali, querendo saber porque os discípulos não expulsavam aquele demônio. Ali estavam os fariseus também disputando com eles. O texto não diz o que eles falavam, mas eu imagino que eles estavam dizendo: está vendo? Vocês falam que esse Jesus é o Messias, mas cadê que vocês conseguiram expulsar o demônio? Cadê que vocês conseguiram a cura para esse jovem? Eu imagino que era um diálogo desse tipo. Quando Jesus chegou, estava nessa atmosfera. Imagina a decepção de Pedro, que tomou a palavra e se empolgou e falou: Senhor, vamos fazer 3 tendas aqui em cima logo, né? Uma para Elias, uma para Moisés e uma para o Senhor. Pedro não sabia nem o que falava, ficou tão apavorado, né, irmãos? E começou a falar, diz o texto lá que Pedro ficou tão eufórico. De repente, eu creio que eles viveram um momento tão sublime. Quando chegaram lá embaixo, estava aquela multidão ali, aquela discussão. E nós vimos que o evangelista Mateus, ele
ele vai omitir duas informações. A primeira é que o jovem era possuído por um espírito mudo. Não está nesse texto, mas está em Marcos 9,17. Os meninos podem pôr aí, Marcos 9,17, que é um texto paralelo. Diz assim, e um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. Essa informação Mateus não deu. E outra informação é que ele era filho único, Lucas 9,38. E eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. Amado, ele estava falando com a pessoa certa. Ele estava falando com o unigênito Filho de Deus. E aquele pai desesperado, ele chega diante da igreja querendo uma cura, mas infelizmente a igreja não pôde sarar aquele jovem, não pôde sanar aquela angústia do coração daquele pai. Essa passagem, irmãos, ela é uma passagem que envolve muita dor. Se você se colocar no lugar desse pai, eu imagino, eu fico encenando essa passagem na minha mente, o desespero de um pai ou de uma mãe ver o seu filho ali possuído por um demônio e não poder fazer nada. Bate uma angústia, um sentimento, uma impotência dentro de nós. E essa cena envolvia muita dor física e emocional. Física porque o inimigo ele age de várias formas, ele afeta as pessoas de várias maneiras, faz com que as pessoas caiam, bata a cabeça se alguém não estiver ali para segurar, chute guarda-roupa, armário, cadeira, o que tiver pela frente, parede, e muitas vezes a pessoa, quando ela volta em si, ela está toda machucada. E esse rapaz estava nessa situação, e o diabo estava querendo impedir aquele jovem de falar. Querendo não, ele estava impedindo ele de falar, impedindo ele de se expressar, de adorar até mesmo a Deus, quem sabe, não é? Não sei se ele já conhecia, creio que não, porque pelo contexto aqui, o pai foi no desespero em busca do Senhor. É como muitas pessoas, às vezes elas vêm à igreja no desespero, né? No desespero, eu vou lá na igreja hoje, graças a Deus que vem, graças a Deus que vem, né? E ele foi porque o inimigo estava, amado, querendo destruir aquela alma de duas maneiras. Ora lançava ele no fogo, né? Ora queria lançá-lo na água, queria matar queimado ou afogado. Olha como o inimigo é ousado. Deixa eu falar uma coisa para você: o inimigo ele também ronda a tua vida e a minha todos os dias. Ele tenta nos matar, ele tenta solapar a nossa fé, ele vem com as ideias dele para que você acredite, vem sorrateiramente. Ele não pode matar só assim fisicamente, principalmente ataca a tua mente e o teu coração. Eu sempre já falei isso aqui, eu sempre lembro de uma cena que muitas vezes nos filmes, desenhos, a gente consegue ver direitinho o que acontece no mundo espiritual. Eu lembro quando aquele duende vermelho não, verde, duende verde do Homem-Aranha, ele fala assim, uma voz fala para ele: o coração dele, ataca o coração dele. E aí aquele duende ele vai atacar quem? A tia do Homem-Aranha, do Peter, né? Vai atacar o quê? Justamente a pessoa que ele mais ama. É assim que Satanás faz. Aqui ele fez isso, ele atacou aquela vida, aquele coração que o pai mais prezava, aquele jovem, que o pai amava. E é isso que o inimigo está fazendo, ele faz constantemente. Mexe com o teu emocional, mexe com quem você ama. Mas deixa eu te falar uma coisa: para de dar ouvidos para Satanás. Por que é mais fácil ouvir o que o inimigo fala do que o que Deus fala? Nós temos a palavra falando constantemente. Você tem frequentado os cultos da semana, culto de oração, tem sido pregado aqui fruto do Espírito, jejum, oração, cura, milagre. E nós ainda assim, irmãos, parece que ainda
somos mais propensos a dar espaço para o inimigo falar. Não ouça o que o inimigo fala. Amado, esse pai, ele teve essa ideia de buscar essa ajuda, e ele, quando chegou ali, ele deu de cara com os apóstolos e toda uma multidão curiosa, e aqueles homens se sentiram também impotentes. Não é assim que você se sente muitas vezes? Não é assim que eu me sinto muitas vezes? Porque às vezes as pessoas vêm até você dizendo: eu vou buscar uma palavra ali, ver se a irmã Rossana traz uma palavra de ânimo para mim. A irmã Rossana pode até levar uma palavra de ânimo, mas o Deus que está nela é que vai te curar. Eu vou ali para ver se a pastora Miriam, o pastor Henrique, o presbítero Davi, diaconisa Néia, Roberta, traz uma palavra que anime o meu coração. E muitas vezes a gente vem com essa expectativa. Às vezes não é nem Deus, às vezes é do homem mesmo, não é? Mas deixa eu te falar uma coisa: se nós não estivermos com a nossa fé embasada em Cristo, nenhuma palavra de homem vai te levantar, nenhuma ajuda humana é suficiente. Se fosse assim, como eu falei outro dia aqui, os especialistas aí de aconselhamento não estavam com tanto cliente, tanta pessoa precisando de aconselhamento, precisando fazer terapia. Mas deixa eu te falar, continuando aqui, quando Jesus chegou, que viu aquele cenário, as pessoas ali, aquele burburinho todo, diz o texto que eles olharam para o Senhor. O homem olhou para ele, aproximou-se dele, pondo-se de joelho, o texto diz aí no versículo 14, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim. O homem se colocou, se humilhou, amado, ele adorou o Senhor. Muitas vezes falta esse posicionamento em nós. Às vezes a gente vai até a igreja, mas a gente não quer se humilhar. Foi o que aconteceu comigo mesmo agora, Deus falando: se ajoelha aqui, ora, clama, chora aqui. Por que é que você está tão duro aí no seu lugar ainda não se quebrantou? E a gente quer lá na nossa posição, mas aquele homem se derramou, se quebrantou diante de Deus. E o próprio Jesus, vendo aquilo lá, o homem falou para ele assim: olha, Senhor, eu trouxe aqui o meu filho, mas os teus discípulos não puderam curá-lo. E Jesus repreendeu eles: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? Até quando vou sofrer esse mal? Em outras palavras, traga o menino aqui. Jesus falou. Eu imagino a vergonha dos discípulos. Você é discípulo de Jesus? É discípula? Então tome o seu posicionamento. Tome o seu posicionamento, porque uma hora ou outra alguém pode precisar de você. E você é igreja de Deus. Você é a solução, a cura para quem veio em busca de um socorro. Porque as pessoas não conseguem ver a Deus, mas aquilo que é palpável, as pessoas conseguem olhar para um servo de Deus e uma serva de Deus e pode receber uma palavra de cura. Mas se você tiver com o coração cheio de ferida, todo bagunçado o teu coração, se você não está se perdoando, não está dando espaço para Deus trabalhar dentro de você, se você olha mais para as suas falhas do que para o Deus eterno, para aquele que é poderoso, se você vive olhando mais para as suas falhas, eu sinto muito em te dizer, você está perdendo tempo, você está desperdiçando energia, ao invés de estar focando naquele que é o milagre. Amém? Então, querido, o próprio Jesus repreendeu a atitude da igreja, daqueles discípulos, e ele, depois que ele repreendeu ali, ele mesmo disse: traz o menino até aqui. Olha uma coisa interessante, não é que os discípulos não quiseram curar o menino, não é que eles não quiseram, o pai vai dizer que eles não puderam, E por que muitas vezes a gente não pode? Porque muitas vezes, como cristão, você não tem força para orar, não tem força para expulsar o demônio, até mesmo da sua própria vida, irmãos. Quando você está triste, põe a mão no seu peito, na sua cabeça. Eu lembro que quando tive Covid,
eu colocava a mão no meu coração, colocava a mão na minha cabeça e dizia: Deus, repreende esse mal, repreende em nome de Jesus. Nós temos que buscar força, irmãos. E aqui nós temos que fazer isso, né? Se quebrantar diante do Senhor, para que haja esse derramar de poder dentro de nós, se consagrar mais. Como assim se consagrar? Oração, querido, jejum, humilhar mesmo a nossa alma diante de Deus. E os discípulos ali, eles tinham fé, mas era uma fé microscópica, pequena demais. Por quê? Você sabe, pastor, que é tão pequena? Porque Jesus fala assim: se vocês tivessem fé, pelo menos o tamanho de um grão de mostarda, que é a menor semente, vocês dissessem para esse monte: ó, passa daqui para acolá. Mas então quer dizer que a fé deles ainda era menor que um grão de mostarda. Não dava nem para enxergar a olho nu. E Jesus, né, falou para eles que eles precisavam, né? Ele falou assim: vocês precisam ter mais fé, em outras palavras, precisam ser mais crédulos. Às vezes, irmãos, nós estamos dentro da igreja e parece que a gente não crê nos milagres. E tem muitas pessoas hoje, cristãos, os sensacionistas, que eles falam: não, hoje não tem milagre como antigamente, não. Tem sim, querido. Nós cantamos que o Senhor é imutável, né? Nós cantamos que Ele é imutável. Se nós cantamos que Deus é imutável, é porque Ele não muda. O mesmo Jesus, o de ontem é o de hoje e é o eternamente o de sempre. É Ele. Ou seja, querido, Jesus, Ele não muda. E aqueles irmãos ali, eles não ficaram muito atrapalhados, muito cheios de dúvida. E às vezes na nossa caminhada a gente fica também, né? Atrapalhado, cheio de dúvida, uns altos e baixos na nossa vida. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tem uma ilustração que eu quero contar para você, bem interessante, a respeito de fé. Aconteceu com um pastor, né? O nome dele pus até aqui que é meio difícil, John McNeil, pastor nas Ilhas Britânicas. Esse pastor, ele pastoreava uma igreja que estava muito endividada, muita dívida. E ele estava orando diante de Deus e buscando uma solução. Como é que eu vou pagar tanta dívida? Eu já cheguei nessa igreja precisando de reforma, precisando de tantas coisas e uma dívida tão grande, tantas libras, né, que está devendo, tantos milhares de libras que nós estamos devendo. E aí Deus manda alguém, né, levanta uma pessoa desconhecida, e essa pessoa chega lá e fala assim: pastor, eu sei o problema dessa igreja, eu sei o quanto de dívida essa igreja tem. Ele falou: sabe? Sei, e eu vou falar para o senhor, está aqui um cheque em branco, e o senhor pode colocar toda a dívida aí, que eu vou sair, vou dar uma volta ali, vou resolver algumas coisas. Quando eu voltar, eu vou assinar o cheque para pagar toda essa dívida. E o pastor falou amém, né? Ele saiu. O pastor John, ele ficou pensando. Olha como é as coisas, irmãos. Aí veio a dúvida. Quando a dúvida bate no nosso coração, é terrível. E ele falou assim: será que ele tem dinheiro para pagar tudo? Ele não sabe quanto eu devo, ele não sabe quanto a igreja deve. É muita coisa. Será que eu devo colocar mesmo esse valor aqui? Se eu colocar isso aqui, eu vou estar sendo injusto. Parece que eu vou estar me aproveitando de alguém. Não, eu não vou colocar. Eu vou colocar só metade. Colocou só metade. Quando a pessoa chegou e falou: é essa a dívida? Sim, está aí a dívida. Ele assinou, né? E o pastor ficou pensando: meu Deus, por que eu não coloquei a dívida toda? Né? Irmão, quando eu vi isso aqui, eu falei: ah, meu Deus, por que não chega alguém com cheque desse para mim? Por que não chega alguém com cheque desse para mim? Que eu ia colocar, dizer: pois não, meu amado, eu ia colocar todo, né? Ai, meu pai. Mas é assim, irmãos, às vezes, e olha o que o apóstolo Tiago vai falar aí, Tiago 1, do 6 ao 8. Tiago 1, do 6 ao 8. Acho que os meninos não colocaram. Eu vou ler aqui para você. Colocou? Aí. Peçam, porém, com fé, em
nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. É isso, amado. Peça com fé, em nada duvidando, porque quem duvida é semelhante a uma onda que vai, volta e não para de fazer esse movimento. Então, se Deus tem falado algo com você, tome posse dessa palavra. Se Deus tem declarado cura na tua vida, toma posse. Essa semana, amado, eu orei por uma pessoa, orei por cura na vida dela. Eu fui com tanta convicção. Depois a pessoa voltou, falou que as dores voltou e veio assim, sabe? Bateu aquilo assim, tá vendo? A pessoa não foi curada. Eu falei, não, ela foi curada sim. Assim como o Senhor fez na minha vida, fez na vida da pessoa. Então, querido, o que falta é você tomar posse. Às vezes Deus já te curou mesmo, mas aí bate a dúvida e você fica flutuando. Você tem que dizer, não, se Deus falou que é, porque é. Continue crendo. Continue crendo. Eu estou insistindo em te falar isso aqui vários domingos. Isso não é de mim mesmo, amado. Creia. Se você está passando um problema, uma dificuldade, Deus está te dando a vitória, recebe agora. Por que é que você vai dizer, não é para mim? Como é que você vem aqui para ouvir uma palavra e você diz, essa palavra não é para mim? É para você sim. É para você sim. Tome posse dessa palavra e peça com fé. Irmãos, desde o princípio foi assim, não é? Deus falando, fazendo e as pessoas duvidando, e a cura muitas vezes não vem porque você duvida, porque muitas vezes a gente fica nessa dúvida, inclusive os discípulos, né? Mas, irmãos, eu não quero julgar os discípulos, porque nós também somos discípulos e muitas vezes nós somos assim. Ninguém tem uma fé inabalável de dizer, estou cheio demais e não vem dúvida nenhuma. Vem dúvida sim, mas as dúvidas vêm para ser dissipada. O Espírito Santo de Deus que habita em nós vai dissipar essas dúvidas do nosso coração se a gente der lugar. Amém? Eu imagino que aquele pai já havia tentado demais todos os meios e aquele menino não sarava. E aí ele foi naquele lugar. Mais uma vez, imagino a dor dele quando viu o filho saindo dali. Ia saindo sem ser curado, mas quando ele viu Jesus, a alma dele se alegrou. Muitas vezes você vem na igreja, amado, e aí você chega triste, mas quando Jesus fala com você, sai de baixo, você sai daqui cuspindo fogo. Amém? Porque, amado, Ele pode fazer todas as coisas. A igreja de Cristo é falha mesmo. A igreja de Cristo é falha porque ela é constituída de homens falhos. Se você for olhar para homens dentro da igreja, você não permanece. Você não permanece. Mas é a presença dele aqui quem vai curar, quem vai libertar, quem vai operar um milagre na tua vida. Deus ordena a bênção na igreja, quando o povo está junto ali, quando você é igreja. Quando o diabo vem para a tua vida, Jesus chega e ele vai ter que dar lugar. Ele vai ter que bater em retirada, porque o Senhor já chegou. Quem é mais valente do que ele? Jesus. Jesus falou, preguei ainda outra vez aqui, né? Que a palavra de Deus fala: acaso alguém vai assaltar a casa de um homem valente, se ele for mais valente ainda, né? Então quem é o valente? Satanás, ele ruge como valente, mas o verdadeiro valente é o leão da tribo de Judá. Amém? É o leão da tribo de Judá. Então, queridos, Jesus, ele foi muito misericordioso quando os discípulos disseram: por que nós não podemos expulsar? Ele falou ainda: por causa da vossa pequena fé, da pequenez da vossa fé. Jesus poderia dizer assim: vocês são um bando de pessoas sem fé. Mas Jesus, ele não nos trata assim. Mesmo que pareça que eu e você não temos um pingo de fé, ele vem e nos acolhe, e ele sempre tem uma palavra que nos levanta. Então ele vai incentivar mesmo aquele que tem uma fé tão pequena. E aqueles discípulos ficaram confortados pela palavra do Senhor. Nós temos que aprender isso, irmãos.
começar a levantar mais o outro, aquele que está com uma fé mais, que está ali capengando, aquele que não consegue orar, que é tão devagarinho para frequentar os cultos. Vai animando, vai levando uma palavra de cura, de ânimo na vida dessa pessoa. Jesus poderia ter falado isso, mas ele não falou. Por quê? Porque ele é benigno, porque ele é misericordioso. Nós estamos vendo isso na célula de oração. Use de misericórdia todos os dias, seja benigno todos os dias, não se canse de expressar a benignidade do Senhor. Olha o que ele está, é como se o Senhor estivesse falando com eles, animando o coração deles, em outras palavras, é se ele estivesse dizendo assim, vocês poderiam ter feito isso, mas eu não consigo ainda nem enxergar a fé de vocês, mas vocês têm fé, mas ainda está muito pequeno, muito pequeno. Às vezes a gente, irmão, já critica o outro, já dá uma patada no outro, mas a Bíblia fala o quê? Vós que sois espirituais, nós temos que ter paciência com os mais frágeis na fé. Amém? É isso que Jesus faz conosco. Aqui o Senhor está ensinando para os discípulos, querido, que além de fé, é necessário usar outra arma, que é o jejum. Isso é muito importante. Ele vai dizer assim, mas, esse mas é uma curva, para ele dizer assim, tudo bem que a fé de vocês é pequena, mas tem mais um detalhe. Olha o detalhe. Mas essa casta de demônios não se expulsa, senão pela oração e o jejum. Então ele está dizendo o quê? Ele está dizendo, amado, que é necessário a igreja andar em consagração. É necessário a igreja estar preparada, porque você nunca sabe o que você vai encontrar pela frente. Amém? Amém, igreja? Está tudo bem com vocês? Amém. Amém, querido? Quando você ouvir essa palavra, se alegre. Não é minha palavra, é a palavra do Senhor. Não durma no seu lugar, se levante, dê um glória a Deus, responda amém. Quando você fala amém, assim seja, assim seja. É isso que o Senhor está falando conosco nesta noite. O inferno, ele está se levantando, ele está tentando nos tornar impotentes, colocar dúvida no nosso coração, mas o Senhor veio para nos sarar, ele veio para desfazer as obras do diabo, ele veio para curar, para libertar. E se ele veio para curar e libertar, você está nesse lugar para ser curado e curada. Amém? Sai daqui curado. O Senhor, amado, ele só não operou mais milagres no nosso meio, muitas vezes por causa da incredulidade. Da incredulidade. Às vezes nós não temos força nem para glorificar. Glorifica. É quando você começa a glorificar que Deus vai mandando poder. É quando você começa a glorificar que Deus vai derramando mais da unção dele, e tua alma e a minha alma vai se alegrando. Amado, quem crê não vive constantemente duvidando, desanimado constantemente. Tudo bem, uma hora ou outra desanima, mas nem sempre. Andar desanimado todos os dias, duvidando, será, toda hora, isso não é posicionamento de cristão, não é posicionamento da igreja de Cristo. A palavra de Deus está repleta de versículos, amado, que ela vai nos estimular a fé. Se nós fôssemos colocar aqui, passaríamos boa parte dessa noite aqui mostrando versículos, estimulando a fé. Quando Jesus andou ali, Lucas 24, no caminho de Emaús, o presbítero Davi pregou aqui, incentivando aqueles homens, e eles tão desanimados, de repente eles disseram, quando eles descobriram que era Jesus, falou, por isso que o nosso coração ardia tanto, o nosso coração queimava. E depois, quando ele entrou lá no cenáculo, onde eles estavam reunidos, eles se assustaram, os discípulos acharam que era um fantasma. Jesus falou assim, paz seja convosco. E eles ficaram com medo, irmãos. É interessante, muitas vezes a igreja de Cristo parece, é algo meio estranho algumas atitudes. Eles ouviam falar da ressurreição, que Jesus
não morreria, que ele iria, mas iria voltar, e parece que não estava entendendo essa mensagem. Atos 12, por exemplo. Eu dou risada com aquela passagem, irmãos. A igreja clamando, Deus, clamando para que Pedro fosse solto da prisão. De repente uma menina chega, né, toda entusiasmada. Acredita quem está na porta ali? Aí o pessoal olha para ela, Pedro está ali na porta. Ah, que isso? Que Pedro? Nada, menina, você está louco. A igreja estava orando, pedindo para Deus libertar Pedro. E quando Pedro chega lá onde eles estão orando, eles não acreditam. Às vezes nós somos contraditórios, irmãos. Às vezes a igreja de Cristo parece contraditória. Quando você ora, tem que orar com fé. E para nós caminhar aqui já para o final dessa mensagem, esse pai, ele obteve a resposta. Quando Jesus falou, trazei-me o menino, e diz ali no verso 18 que o Senhor repreendeu o demônio, ele saiu e desde aquela hora o menino sarou. Aquele pai teve vitória por quê? Porque ele teve um posicionamento. Ele se posicionou, ele procurou a igreja. O primeiro posicionamento dele qual foi? Procurou a igreja para solucionar o problema do seu filho. Quando você tem problema, qual é o primeiro lugar que você vai? Qual é o primeiro lugar que você vai quando tem problemas? Tem que ser aos pés do Senhor, a igreja. Então ele foi, né? Na igreja, amado, nós podemos ouvir uma palavra de ânimo. É na igreja que nós vencemos o medo. É na igreja que crescemos como pessoas. É na igreja que nós encontramos o afago do irmão, um abraço, uma palavra amiga. Tudo isso você encontra na igreja. Mas o diabo, ele quer sempre nos convencer do contrário. Sempre está querendo convencer do contrário. Ele rejeita, né? ele rejeita a palavra de Deus e fica no teu ouvido, no meu ouvido, dizendo, não, rejeita essa palavra, não é assim, não é assim. Né? Mas nós temos que dizer, a casa do Senhor é lugar de bênção. A casa do Senhor é lugar de bênção. Nós temos que dizer como salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos à casa do Senhor, amados. É interessante ver isso, que aquele homem, quando ele levou seu filho, procurando a igreja, ele estava indo onde? Na casa do Senhor. Quero falar isso mais uma vez. Onde foi que ele achou a cura? Na casa do Senhor. Por que é que eu estou enfatizando isso, amado? Porque eu já ouvi gente dizendo que a igreja, ela nem pode se chamar da casa de Deus. Se você entrar na internet, tem um monte de gente querendo ser teólogo. E aí eu vi uma pessoa dizendo, primeiramente eu vou falar uma coisa, as pessoas dizem, se comporte na casa de Deus. A igreja não pode ser chamada casa de Deus, porque a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Irmãos, essa palavra realmente tem. Atos capítulo 17, o apóstolo Paulo chegou em Atenas e ele viu a cidade de Atenas, tantos deuses que tropeçavam assim, em cada esquina tinha um deus, tinha um altar levantado, um poste ídolo. E quando Paulo viu aquilo, ele olhou para um lugar e ele viu assim, ao Deus desconhecido. Os atenienses estavam tão envolvidos com a idolatria que eles chegaram a fazer até um altar, um templo ali, um altar para o Deus de Paulo, que eles nem sabiam quem era, que era o Deus vivo. Mas Paulo falou para eles o seguinte, se você ver lá, Atos 17, 24, o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos de homens. Realmente ele falou isso. Mas naquela ocasião, irmãos, ele estava certo. Ele estava certo, porque se qualquer pessoa fizer um santuário para adorar qualquer Deus que seja, para ir buscar qualquer Deus que seja ali dentro, se a pessoa ela não é seguidora de Jesus Cristo, se ela não nasceu de novo, se ela não tem aliança com o Deus que fez os céus e a terra, aquela pessoa está adorando em vão. E os atenienses estavam adorando em vão.
Ele falou: Deus não habita em lugares feitos por mãos de homens. Está certo, essa teologia está certa, mas ela foi aplicada de modo errado. Aí muitas pessoas escutam isso, e aí quando chega na igreja, as pessoas não têm reverência, querem andar de qualquer jeito. As pessoas, outras falam assim: eu não vou nem na igreja, porque eu posso adorar a Deus em casa mesmo. Eu posso adorar a Deus em casa mesmo. Tudo bem, amado, o prédio aqui em si não tem nenhum poder, mas é um lugar onde nós nos reunimos. E quando a igreja se reúne e congrega, o Espírito de Deus está atuando dentro de nós. Ele está nesse lugar. Essa é a razão por que eu e você devemos nos alegrar aqui. Essa é a razão. Não é pelo lugar: eu acho bonito aquele lugar, ou eu não acho nem tão bonito, mas gosto de ir lá. Enfim, você pode ter 1001 razão para vir na igreja, ou ir em outra igreja qualquer. Mas o real motivo deve ser a presença do Espírito Santo, a congregação dos santos. É aqui que nós aprendemos a amar, abraçar, olhar no olho do outro. Em casa, sozinho, ninguém consegue ser crente. Então muitos estão perdendo essa essência do Evangelho, irmãos, porque estão deixando de congregar. Lá em Hebreus capítulo 10 fala: não deixe de congregar como é costume de muitos ou de alguns. Não deixe. Tem pessoas que eu já ouvi falar, amado, que eu conheço, que fala assim: Deus, homem nenhum é digno de pastorear a minha vida. Além de eu conhecer isso, eu já ouvi isso de pessoas: homem nenhum é digno de pastorear a minha vida. Mas deixa eu te falar uma coisa: uma pessoa que não se submete ao pastoreio humano, a uma autoridade humana, ela está vendo aquela pessoa, convive com aquela pessoa, tem a oportunidade de servir, tem a oportunidade de ser obediente, tem a oportunidade de ser mais humilde, e ela não é. Você acha que essa pessoa vai ser humilde para com Deus? Não vai. Não vai, porque está desprezando as autoridades que foi colocada por Deus. É como o apóstolo João fala: aquele que diz eu amo a Deus, mas vive com bronca do seu irmão, não aguenta ver a cara do outro, é mentiroso, e a palavra de Deus não está nele. Essa é a realidade, irmãos. Então tem muitas pessoas que é tão arrogante que elas não querem ser pastoreadas mesmo. Elas não querem se submeter. Por isso elas não querem, não permanecem no caminho. Olha o que escreveu o apóstolo Paulo para os Efésios, capítulo 2, do 13 ao 22. Os meninos colocaram aí? Eu passei para vocês. Efésios 2, do 13 ao 22. Enquanto eles não põem ali, vocês podem ler depois, eu vou lendo aqui. Mas agora em Cristo, pode abrir sua Bíblia também. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavam longe, já pelo sangue de Cristo chegaram perto, porque Ele é nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades, e vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estavam longe, mas que agora estão perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, na qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Amém? Então, querido, a igreja, ela se apresenta como o corpo de Cristo. É um corpo, não é indivíduo. Se é um corpo, se eu sou um corpo e essa unha minha está machucada, toda a igreja vai sentir o abalo.
toda a igreja vai sentir. Então nós somos um corpo, e crescendo, bem ajustado esse corpo ele tende a se multiplicar, a tirar mais vidas que estão indo para o inferno. Mas esse corpo precisa estar sarado. Você não pode ser igreja sozinho. Não adianta querer ficar em casa achando que vai se fortalecer, porque não vai. Se ficar em casa, você não vai ler Bíblia, você não vai orar. É mais fácil você assistir TV a noite inteira até o sono chegar. Essa é a realidade. Então o melhor lugar para estar na casa de Deus é aqui, querido, é aqui. Outra coisa, querido, quem vai à igreja, certamente mais cedo ou mais tarde vai ter um encontro com Jesus. Quem vai até a igreja, mais cedo ou mais tarde vai ter um encontro com Jesus. Irmãos, a coisa que eu mais tinha aversão era de igreja. Eu detestava estar em igreja, que alguém me chamasse, que alguém me evangelizasse. Hoje, se eu ficar um domingo sem ir à igreja, para mim está faltando alguma coisa. Porque, amados, é aqui que eu me sinto muito bem. É aqui nesse lugar que eu me sinto muito bem. Então aquele homem, ele precisava de um milagre. Aquele pai, aquele filho, precisava de um milagre, como eu e você estamos precisando. Tem gente aqui nessa noite que desesperadamente está precisando de um milagre. Está se corroendo por dentro, dizendo: Deus, eu preciso desse milagre. Então continue clamando. Eu sempre lembro, amado, que quando a gente se humilha diante de Deus, Deus é rápido demais em nos buscar. Eu sempre lembro do profeta, da história de Ezequiel, né? Ezequiel, quando Isaías chegou lá. Isaías, será que eu estou enganado ou não? Me ajudem aí. Isso. Ele chegou e deu um recado para ele: põe tua casa em ordem, porque você vai morrer. E aquele homem virou para a parede e começou a chorar, se humilhar e dizer: Deus, olha para a minha vida, olha a minha caminhada, olha o que eu já fiz de bom. E aí Deus falou com o profeta ainda no pátio: volta lá, porque ele está se humilhando. Sabe o que acontece, irmão? Nós somos muito devagar para se humilhar. Nós gostamos de ficar curtindo tristeza, tédio, aquelas coisas ruins dentro de nós, quando na verdade sai em nome de Jesus. Seja rápido em se arrepender, seja rápido em se humilhar, que Deus é rápido em mandar o socorro. Quanto mais você demorar, mais o teu milagre vai demorar a chegar, porque você está demorando a se humilhar, está resistindo, relutando. Segunda atitude que esse homem tomou: ele reconheceu a sua falta de fé e pediu ajuda para o Senhor. Olha o texto aqui, amado. O versículo 21 aqui, ó. E perguntou ao pai: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele lhe disse: desde a infância. Muitas vezes tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Olha o pai, né? Se tu podes. E Jesus lhe disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Amém? Então, querido, era isso que eu queria falar para você. Muitas vezes nós temos essa dificuldade de reconhecer a nossa incredulidade. Muitos de nós não somos honestos com Deus, e a gente tem medo de assumir nossas fraquezas, de dizer até mesmo para Deus: Deus, eu não estou conseguindo crer mais, o que está acontecendo comigo? Me ajuda na minha falta de fé. Que Deus venha em teu socorro. Deus vem em nosso socorro, foi o que esse pai fez. Muitos não têm conseguido vencer a carne. Por quê? Por esse motivo, amado, porque ele não tem se quebrantado diante de Deus. Parece que vem na casa do Senhor adorar, vai na presença de Deus durante a semana, mas só mesmo por religiosidade, mas não crê verdadeiramente. E além de não crer, não tem a humildade de dizer: Deus, me ajuda na minha falta de fé.
E esse pai é a segunda atitude dele. A primeira, ele foi buscar a igreja. A segunda atitude qual foi? Ele se derramou na presença de Deus e confessou: realmente me ajuda, porque eu não tenho fé. Me ajuda na minha falta de fé. É necessário reconhecer, amado, as nossas fragilidades. É necessário reconhecer que nós somos homens e mulheres fracos, mas que quando nós clamamos, o Rei da Glória, Ele volta-se para nós e Ele dá uma palavra de ânimo. Se você reconhecer, o Senhor vai falar com você como Ele falou com muitos homens e mulheres da Bíblia. Lá que você pode ler, lá no Antigo Testamento, desde Gênesis até chegar no Novo, você vai ver pessoas que se quebrantaram, que se derramaram, que tiveram dúvidas, como Gideão, pessoas que choraram, como Jeremias, viu a cidade destruída, não tinha mais o que fazer, se sentou nos escombros e começou a chorar. Pessoas como Isaías, que falou: ah, Senhor, eis que eu sou um homem de lábios impuros. E aí, quando você se quebranta, você vai ouvir do Senhor: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Se você se quebrantar, você vai ouvir do Senhor: levanta-te e anda. Mas você precisa se derramar na presença de Deus. Outra coisa que ele fala muito: não disse eu que se creres verás a glória de Deus? Creia e você verá a glória de Deus. Outra frase de Jesus, de Deus para nós: esforça-te e tem bom ânimo. Olha quanta palavra que o Senhor tem para nós. Mas você prefere muitas vezes ficar na sua angústia, se consumindo de dor, do que dizer: Deus, realmente eu estou em frangalhos, mas eu sei que embaixo das tuas asas eu estou seguro. Me ajuda na minha falta de fé. Não te mandei eu? Olha o que o Senhor falou para Josué: esforça-te, tem bom ânimo, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém? Glória a Deus, querido. Já estou concluindo. Aleluia. E para concluir aqui, querido, nós vamos ver o seguinte: que a vinda desse Pai até Jesus é o retrato de uma humanidade desesperada sem Deus. Pessoas que estão afluindo cada dia, que recorrem à igreja em busca de ajuda. E os discípulos é o que? Já foi falado aqui. É o retrato da igreja de Cristo. A igreja de Cristo tem unção, a igreja de Cristo tem poder, mas parece que esquece de tudo isso. Parece que fica paralisada. A igreja precisa entender qual é o seu lugar. A igreja não pode sucumbir diante dos problemas, não pode ficar adormecida, como tem acontecido, irmãos. Nós precisamos nos levantar nessa geração e fazer a diferença. Ao tomar a decisão de ir para a igreja, muitos têm obtido resultado e têm tido um encontro com Jesus. Muitas pessoas se levantaram e disseram: eu vou retomar meu caminho. Muitos já tiveram esse encontro e hoje está retomando. E outros estão iniciando essa jornada. Mas quem vem até ele fala: de modo algum lançarei fora. De modo algum lançarei fora. Mas o único que pode vencer o diabo, vencer o mundo e vencer as tentações da carne, vencer a carne, é Jesus Cristo. Se você tem Jesus Cristo em si, se você tem o Espírito Santo dentro de você, você também é capaz. Porque a palavra de Deus fala: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Qual é a dificuldade que você está passando hoje? Qual é a tentação que está vindo constantemente, está te consumindo? O que é que está tirando a tua paz? Tu coloca diante do Senhor. Apresenta essa demanda diante do Senhor. Apresenta. Não fica se consumindo, porque o Senhor, Ele tem muito mais para você. Tem milagre, tem cura, tem palavra de ânimo. Você é a igreja de Cristo. Você é a igreja do Senhor. Qualquer que buscar a igreja vai encontrar a cura. E a princípio ele se sentiu até frustrado, né? Porque ele foi em busca, mas não pôde resolver o problema dele. Mas depois ele teve uma surpresa. Porque quando nós tomamos essa atitude, sabe qual é a surpresa? Nós nos encontramos verdadeiramente com Jesus. Aquele homem teve um encontro real. E para finalizar aqui, querido,
Muitas vezes, eu lembrei do que o presbítero Davi falou aqui domingo. Muitas vezes nós falamos assim: eu preciso buscar uma cura, uma ajuda para um parente meu. Mas muitas vezes, quem está precisando dessa ajuda somos nós mesmos. Sabia? Muitas vezes quem está precisando de ajuda somos nós mesmos. Às vezes você não tem visto fé no teu filho, às vezes você não tem visto uma fé sobrenatural no seu parente, no seu esposo, na sua esposa, porque talvez você também não tenha demonstrado essa fé. Às vezes a gente acha que nossa fé é suficiente, que a nossa fé ela já está ali no limite. Não, amado. A palavra de Deus ela vai se renovando, e a fé vem pelo ouvir e não ouvir a palavra de Deus, e é nessa busca constante que você vai se enchendo. Nunca é demais você se encher dessa palavra. Então, se você muitas vezes está clamando por um problema que está afligindo talvez um parente seu, comece a olhar agora para dentro de você, inverta isso e fala: Senhor, será que não sou eu que estou precisando de ajuda? Me ajuda na minha falta de fé, me ajuda a ser mais posicionado em Cristo, me ajuda a ser mais posicionada, porque aí quando você se posiciona, a sua casa também vai se posicionar. Amém?